Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, não se esqueça disso. Estamos mais uma vez no... Opa, caiu aqui o nosso X da atualidade. Que maravilha, que sensação revigorante estar com vocês mais uma quarta-feira no nosso grande X da atualidade. Hoje falando de um tema importantíssimo, galera, que está permeando aí, né, inúmeras mídias sobre a lei anti-aborto nos Estados Unidos. Achamos legal falarmos sobre um pouco do mundo, terminando com o panorama Brasil, né, galera? Então, em primeiro lugar, galera, entendemos que a questão do aborto é muito bacana a gente falar sobre a diferença que gera, porque realmente cria uma grande confusão na mente de todo mundo, né? Quando eu falo aborto, eu estou falando do ato, né, de tirar o feto, o filho, dentro do corpo da mulher, porque ela não quer, porque teve algum problema, o que quer que seja. Não confundir aborto com a legalização do aborto, tá, galera? Muito cuidado. Quando a gente fala aborto é uma coisa, legalizar o aborto é tornar ele legítimo, ou seja, fazer ele dentro dos parâmetros legais. Então a gente nota aqui, né, que o fim do aborto legal, lembra que o aborto legal, ele vai ser defendido pela Corte Americana, a Suprema Corte, desde 1973. Então você tem uma lei que vai flexibilizar, criando clínicas especializadas para o aborto, como uma forma, né, na verdade, da mulher se sentir atendida, ter um espaço para realizar isso, onde ela vai ter ali, né, pessoas capacitadas para lhe dar todo e qualquer suporte. Basicamente isso que foi proposto em 1973 e foi legalizado, ou seja, permitido. A proposta hoje do Donald Trump é, na verdade, em caráter federal, acabar com o aborto legalizado. Por que tal mudança? Isso é, na verdade, o que vai, né, fazermos notar essas grandes transformações que estão sendo propostas. Em primeiro lugar, o presidente Donald Trump, ele é contra o aborto. Então, ele não quer legalizar o aborto, ele é contra a legalização do aborto. Ele aceita como um crime, né? E o parlamento que entrou, né, galera? A galera que chega hoje ao parlamento, ela tem uma base extremamente conservadora. Então nós temos ali um grande número de deputados e de senadores que também vão de contra, né, ao aborto. A redução dos gastos com clínicas, com contraceptivos, testes e exames também vai ser defendido pelo presidente Donald Trump. Ele vai dizer que o governo ele tem gastado muito para manter essas clínicas, né, para fornecer esses contraceptivos, esses testes, exames, esses acompanhamentos, todo o suporte que a mulher precisa para realizar esse aborto legal. Ele diz que é muito caro. E uma das coisas que já estão acontecendo é o fechamento, é a redução drástica de clínicas de aborto. Nós temos alguns estados, eu vou mostrar aqui, o estado de Mississippi, Alabama, Geórgia, que estão hoje com apenas uma clínica para atender todo o estado. Então a gente já nota que alguns cortes, né, na área da saúde, obviamente, já estão sendo feitos. Evoluindo aqui, galera, eu trouxe para vocês esse mapinha onde a gente nota, né, os estados mais azuis, eles são aceitáveis a manter a lógica do aborto legal e em vermelho menos aceitável, né? Então a gente nota o grande destaque vai ser que para o estado do Alabama, né? A gente nota esses 4 estadozinhos aqui, onde eu tenho Alabama, à direita Geórgia, mais ao sul Nova Orleans e ao norte Mississippi. Essa galera do sul aqui e da costa leste são basicamente os estados que elegeram, que votaram, né, pelo o Donald Trump. Em contraproposta, né, a gente nota que ao lado no caso, oeste, né, estados como o da Califórnia, e ao norte dessa área, os estados que votaram majoritariamente no Barack Obama, assim como o Havaí e o próprio Alasca. Então a gente nota que
Essa galera aqui é uma galera mais da renovação, né? É uma galera que aceita o aborto como uma prática legal e principalmente tendo o suporte do Estado para fazer isso. Bem, avançando, a gente traz para vocês alguns países que estão com algumas propostas anti-abortivas. O mais interessante desse mapinha é que isso foi antes, né, do governo Donald Trump. Esse mapa ele é de 2015. Então você nota que os Estados Unidos, ele aparece aqui como verde, né? A ideia de não há restrições. Então era permitido o aborto, né? Tanto para estupro, como para incesto, como a mulher não quer ter o filho porque não se sente preparada, etc e tal. Ela fazia aborto, assim como a grande parte da Ásia, né? E a grande parte dos países europeus. Em amarelo, né, é permitido com base em fatores econômicos e sociais. Então, uma mulher que tem uma condição de renda não tão favorável assim, ela já tem 2 filhos, não quer mais, então a gente aceita, né? É analisado todo esse processo. De abóbora, galera, nós temos permitido para preservar a saúde. Então, nós temos a grande maioria, né, dos países sul-amazônicos aqui, né? Os países mais importantes aqui, como o Peru, nós temos a Argentina, o próprio Equador, né? Alguns países da África, né, na parte do norte aqui da África, da costa leste, e em vermelho é permitido apenas para salvar a vida da mulher ou completamente proibido, é onde o Brasil aparece, assim como o México, grande parte da África. A gente nota aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas nós estamos falando da maravilhosa Irlanda, né? A Irlanda que vai estar nessa lista como um dos países que nos últimos anos vem apresentando leis contrárias ao aborto com penas extremamente severas, né? Notamos isso também, né, como um dos grandes comportamentos na América Central. Nós temos países como Guatemala, Nicarágua, o próprio Paraguai, né, nosso vizinho aqui, a gente nota que ele também está, né, vermelhinho. Angola, nessa áreazinha aqui da África. El Salvador, né, na parte aqui da América Central. A maravilhosa Polônia também, né, paizinho aqui da parte da Europa Oriental, né, da porção leste da Europa. O Chile, a gente nota que ele vai estar aqui também vermelhinho. E, obviamente, os Estados Unidos, né? O primeiro estado, galera, a assinar uma lei extremamente ríspida em 2017 vai ser o estado do Alabama, né? Onde a governadora estabeleceu como pena para a prática do aborto 99 anos de prisão, né? Uma pena bastante severa e que realmente desestabilizou aí a população estadunidense. Avançamos, vou ler aqui para vocês basicamente a nossa lei, como ela está hoje em relação à prática do aborto. Então a gente fala assim, ó, atualmente a lei brasileira autoriza a realização da interrupção de gravidez somente nos casos em que a gravidez resulta de estupro, implica risco para a vida da mãe ou em caso de feto anencéfalo, né, com má formação do tubo neural. Então, nós temos a prática do aborto legalizada, salvo algumas exceções. Então, nós não temos o aborto simplesmente por questões econômicas e sociais, ou seja, o fato da mulher não querer, né, o seu filho, o seu feto ali. Então, existe uma legislação que autoriza sim, com algumas restrições, tá, galera? É isso que nós estamos trazendo para vocês. Esperamos ter ajudado mais uma vez. E não se esqueça que para multiplicar cada vez mais é só com o Projeto X. Grande beijo!